dotados e tudo mais. O modo de fazer a partir de agora. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios nosso querido Frei Cristóvão, diretor do Colégio Santo Antônio, e a coordenadora geral do colégio, a professora Poliana Magalhães. Foi bom a matéria de milho para a gente introduzir esse assunto. A gente vai falar agora de uma forma muito prática. O Colégio Santo Antônio começa, né, o seu momento de aulas semipresenciais, híbridas, como queira, cada um colocou um nome diferente, mas com parte dos alunos em casa, parte dos alunos, né, na sala de aula. E é isso que a gente quer saber, como é que vai ser esse modo de fazer a partir de agora. E com que expectativa chega-se esse momento. Muito bom tê-los aqui. Frei Cristóvão é um amigo querido, ouvinte nosso também, sei disso. Um abraço para o senhor também, para a professora Poliana. Como é que tá a expectativa para esse momento? Segunda-feira já, se tem início, como é que vai ser isso? Bom dia, Fernando, bom dia, Dilson, né, que com certeza está nos acompanhando, Dilson Barbosa e Miri, toda a equipe aqui do Bom Dia Feira. São amigos, né, que com certeza a gente tem o maior prazer de estar junto, né, e a gente fica muito agradecido e é uma alegria estar com vocês aqui trabalhando, porque a gente está sempre com vocês ouvindo, né? E quando a gente está com vocês trabalhando, a alegria é maior ainda. O Colégio Santo Antônio, ele se preparou para esse momento, né? A gente se preparou aguardando que o governo municipal e estadual poderia, né, como já vinha sinalizando agora em julho, anunciar o decreto que nos daria essa alternativa, esse direito de oferecer aos pais que desejarem ter a escola no sistema híbrido funcionando para os seus filhos, né? Que melhor pode falar é nossa competente e querida coordenadora também geral, professora Poliana, que com toda a equipe pedagógica do Colégio Santo Antônio, de professores e funcionários, também está preparado para esse momento. A gente quer assegurar, né, com toda a garantia de responsabilidade, de forma que os pais que estão conosco, né, nessa parceria, possa ter essa segurança de que o Colégio Santo Antônio se preparou para isso, né? Nesses últimos 16 meses, nós estávamos dando toda a assistência, né, de forma afetiva, psicológica, pedagógica, né, virtual. Em alguns casos ali a gente atendia agendado presencial os pais, mas agora é dado o direito daqueles pais que se sentirem, né, livres, eles estão tendo essa oportunidade de escolher. Acho que isso é muito importante. A gente acompanha aqui teu raciocínio quando você falava como é às vezes difícil fazer escolha, né? A gente vive às vezes uma dificuldade de entender a opinião do outro e aceitar a opinião alheia, umas relações tóxicas que às vezes fica difícil. Até eu me lembro do nosso querido jornalista, o da Band, o Ricardo Boechat, sempre lhe chamava a atenção já há alguns anos atrás dessa dificuldade de opinar. Você falando aí, me vinha muito em mente o Ricardo Boechat. Qualquer opinião que ele dava na televisão ou na rádio, na Band, ele sempre tinha, às vezes, né, que enfrentar, né, essa situação, às vezes até constrangedora, de intimidação, né? Às vezes a pessoa não aceita uma opinião diferente. E nós estamos, assim, assegurando, né, é bom deixar isso bem claro, o direito de escolha, que o decreto ampara. O decreto está dizendo que as escolas têm agora direito de oferecer aos pais que desejarem as aulas no sistema híbrido, que é de forma alternativa. Vai ficar dias em casa e dias no colégio. Isso a qualquer momento iria acontecer. A gente tem com certeza desafios pela frente e nós vamos enfrentar esses desafios como outras escolas, outras cidades já estão enfrentando. O exemplo da cidade de Salvador, que já está tendo aula desde o mês de maio, a maioria das escolas particulares. Conquista já começou a semana em outros municípios da Bahia. Nós tivemos a oportunidade de visitar escolas em diversos estados do Brasil, a professora Poliana e outras coordenadoras, e eu também fomos em escolas que já estavam funcionando para a gente, de certa forma, ver na prática como é que isso estava se dando, como é que estava de fato sendo aplicado algumas resoluções, e a gente tem consciência que os desafios agora é um pouco parecido com aquilo que a gente enfrentou no início da pandemia, quando foi para começar as aulas remotas, que a gente nunca tinha feito a experiência. Agora é um sistema também ainda novo para todo mundo, o híbrido, né? Mas que já foi socializado, já foi explicado, já foi dada a formação, já foi dada toda a assessoria aos pais para explicar sobre isso, e a gente agora precisa
de certa forma, ter essa facilidade de entendimento. Acredito que isso vai muito pelo bom senso, pela razão e pela inteligência humana, que nos ajuda a compreender que agora é hora de a gente colocar em prática os protocolos que nos permite, de fato, acolher esses alunos e os pais no colégio. Bom, antes de entender como vai funcionar isso na prática com a professora Poliana, eu queria, eu falei agora há pouco que a rede pública vai encerrar o ano letivo ainda no final desse mês para começar no mês que vem o ano letivo 2021. Como é que foi para vocês isso? Como é que foi o andamento do ano letivo 2020? A gente sabe que o Colégio Santo Antônio teve esse ensino remoto, né? A gente teve esse ensino remoto. Em que pé está o ano letivo? Estamos no ano letivo 2020 ainda ou já estamos no 2021? Como é que foi e que balanço também que vocês fazem desse momento, né? Desse momento diferente do que vamos viver a partir de agora. Aliás, tá tudo diferente desde que a pandemia estourou. Mas que balanço vocês fazem desse momento, né? O susto que veio com a pandemia, a necessidade de se reinventar e de fazer acontecer um ano letivo com tantas dificuldades pelo caminho. Então, bom dia, Fernando. Bom dia, professora. Bom dia, Dilson. Bom dia, caros ouvintes aí do Bom Dia Feira. É um desafio mesmo, como você disse, e a gente enfrenta essa questão da polarização. Porque muitas vezes quem quer obrigar os que não querem, quem não quer obrigar quem quer. Então, a gente acaba entrando nesse jogo de forças, né? Mas, como o Frei disse, isso é facultativo. E a escola tem que estar preparada e dar o direito a todos de ter uma educação de qualidade, como foi feito até aqui. Então, a escola está vivendo o ano letivo de 2021. Já estamos em 2021. Estamos em 2021, normalizado, com horas, né, já bem organizadas. Inclusive, o Colégio Santo Antônio, ano passado, demorou um pouco de terminar o ano de 2020, porque demorou também um pouquinho de começar as aulas remotas, o período de adaptação, de organização, mas estamos na perspectiva do currículo contínuo 2020-2021, porque a gente sabe que o formato, a modalidade remota não dá conta, né? A gente sabe que o não dar conta é muito subjetivo, mas é mais difícil de nós darmos conta do que é obrigatório para cada ano série. Então, esse ano, a preocupação era, além das habilidades a serem desenvolvidas no ano de 2021, a gente precisou fazer um balanço do que não foi desenvolvido em 2020. E isso ainda vai acontecer, eu dizia isso numa live ontem, isso ainda vai acontecer também no ano de 2022 e possivelmente de 2023. Porque estamos voltando agora e essa volta vai ser uma nova adaptação. Passamos 4 meses, né? O bimestre, o semestre. Online também. Então, a gente vai precisar fazer um balanço agora do que a gente precisa daqui para frente desenvolver dentro do currículo da escola e ao final do ano também. Porque esse currículo ele precisa ser dado conta, ainda que de maneira mais contínua. Bom, e na prática, como vai ser a partir de agora com o ensino híbrido, né? É 50% dos alunos em casa, 50% na escola? Como é que vai ser isso? Vai ter momento que a criança vai ficar em casa e outro momento vai para a escola? Como é que está sendo essa divisão? Até porque tem também a questão de ser facultativo, né? Acredito que, não sei qual é o percentual, mas pode ter um ou outro pai que prefira que o filho ou a filha fique em casa. Como é que está sendo essa divisão dos alunos que vão ficar na escola e daqueles alunos que vão assistir a aula remota? Então, nós dividimos, independente de vir ou não, as turmas em 50%. E, a priori, até as turmas pequenas. Porque se a gente tem que atender ao decreto dos 50%, embora tenhamos salas muito grandes, dividimos as turmas em 2. Então, 50% vai na primeira semana, 50% vai na segunda semana. Independente de ir ou não presencial, estão no grupo dos 50%. Porque se daqui a 2 semanas, 1 mês, o pai desejar mandar, a gente precisa garantir o direito do acesso a essa criança, a esse adolescente. Então, essa divisão vai ser feita com critérios pré-estabelecidos pela escola. A gente pede, né, que você falava aí do outro, né? A gente vive também hoje
a expectativa de como o outro vai se comportar. E aí a gente já fez apelos e continua fazendo a todos os componentes da nossa comunidade escolar que respeitem isso. Porque a gente vai criar bolhas, a gente vai criar uma bolha, né, 2 bolhas para cada ano, para cada série. E essas crianças precisam ter contato apenas com essas pessoas, com essa turminha que vem nessa semana. Então, se a gente abre precedentes, a gente acaba infringindo o protocolo, né? Então, a gente precisa respeitar. Eu sei que vai ter muitos desejos, muitas necessidades, mas a gente precisa respeitar os critérios para que a gente consiga dar conta, nesse momento, da segurança de todos. Bom, e no momento presencial, como é que vai ser esse protocolo também? Eu lembro que ontem, você vê como as coisas estão tão diferentes. Ontem o repórter Joaquim Neto desenvolveu até uma matéria a respeito disso e falava que algumas escolas vão ter até estacionamento, não deixa de ser, de mochila. Porque as crianças, geralmente a mochila das crianças é aquela de rodinha que ela chega puxando, então passa pela rua, tem um caminho, não entra na sala. Como é que vai ser esse protocolo no Colégio Santo Antônio? Isso, não pode entrar na sala, né? Lá vai ter estacionamento também. Vai ter estacionamento de mochila. Para a educação infantil vai ter estacionamento de sapato também, porque temos meninos muito pequenos, eles vão para o chão, a gente usa, então tudo tem que ter muita higienização. As mochilas, como a maioria são de rodinha, né? Elas pegam no chão, então é mais um motivo de preocupação. Mas até para os maiores, teremos, né? Quem traz no ombro, porque ela acaba sendo uma fonte, né, de contaminação. Então, fica do lado de fora, pega o que precisa pegar. Tem álcool em gel em todas as salas, álcool 70 em todas as salas. Então, esse cuidado do lavar as mãos, do deixar o que a gente traz fora, da higienização também antes de vir de casa e depois quando chega em casa, que a gente precisa cuidar. Bom, para a gente encerrar, eu queria falar aí, podia pegar até uma opinião de cada um também, tanto do Frei Cristóvão como da professora Poliana, a respeito desse momento, né? É claro que é muito mais até uma palavra de quem está gerindo uma escola tão importante, de quem está coordenando uma escola tão importante, para os pais de modo geral, né? Sejam alunos ou não do Colégio Santo Antônio, mas aqueles que estão com filhos em idade escolar. Como encarar esse momento e como balancear essa questão, né, do risco-benefício? Eu digo isso porque eu sou pai, eu até vivencio isso também. Meu filho não está em idade escolar ainda, tem 1 ano e pouco, mas precisa de alguns estímulos e você fica sempre naquela. Eu levo naquela atividade ou não? Eu faço ou não faço aquilo? Eu vou conhecer antes, ver os protocolos e tudo mais. Se eu não levar, que tipo de dano pode causar? Porque causa, né? De desenvolvimento da criança. E se eu levar, que tipo de risco eu vou correr? Que mensagem vocês passam nesse momento, né? Tendo em conta isso, que a gente vive uma pandemia, mas ao mesmo tempo, a gente, como reflexo da própria pandemia, pode ter uma falha no desenvolvimento das crianças, uma falha educacional, uma falha que pode até vir a acarretar problemas futuros também. O Colégio Santo Antônio, com quase 60 anos de existência, a gente está celebrando no próximo ano 60 anos de criação, de fundação do Colégio Santo Antônio, que pertence à província da Nossa Piedade. Sempre prezou, valorizou, promoveu a vida. Isso para nós é essencial. Uma escola confessional, religiosa, católica, ela tem como sua essência também a fé. Né? A gente não faz nada no Colégio Santo Antônio, né? Desde o gestor até os terceirizados que trabalham conosco, sem ouvir a Deus, né? Sem consultar a Deus, sem estar, de certa forma, confiando em Deus. Mas sem nunca, jamais desprezar a ciência também. Então, quando a gente fala que é uma escola confessional religiosa, a gente logo toma iniciativa também de ter uma parceria com a ciência. Nós contratamos uma equipe de médicos infectologistas de Salvador, que é o IMA, que nos assessora já há alguns meses, dando treinamento, formação aos profissionais, professores, passando explicação muito clara para os pais e alunos nas lives, nas reuniões virtuais que foram feitas,
né? A começar pelo próprio gestor que há um ano atrás aceitou, né, praticamente um ano, nós nos cadastramos para ser voluntário da vacina, quando todo mundo tinha dúvida sobre a eficácia de vacina, tinha até dúvida se de fato deveria tomar vacina. Eu e outros freios capuchinhos aceitamos ser voluntário de vacina. Nós já estamos agora caminhando para tomar a terceira dose da Pfizer. Né? E ainda tem gente aí em dúvida se deve tomar a primeira, eu já estou querendo tomar a terceira, se for necessário. Então, a gente tem plena consciência de que a escola, como espaço de formação, ela tem que ter, né, esses valores éticos, morais e religiosos muito claro. Ela tem que ter essa reserva religiosa, moral, ética dentro do espaço físico dela, de garantir aos pais de que eles estão, de certa forma, sendo bem assistidos. Não é somente uma estrutura física que a escola oferece, que é excelente, que a escola Santo Antônio dispõe. Excelente estrutura física, com áreas arejadas, salas amplas, uma excelente equipe de profissionais, excelentes coordenadores, professores, equipe de administração que trabalham conosco, os terceirizados, parceiros, mas tudo isso se soma à confiança que os pais têm conosco. Né? Ao longo desses anos, de 60 anos, que o Colégio Santo Antônio tem praticamente aqui em Feira de Santana, nós temos certeza que sempre contamos com a confiança dos pais, que estão conosco, que já passaram pelo Colégio Santo Antônio várias gerações, pais, filhos e netos continuam estudando conosco, e o que o colégio oferece é sempre essa parceria com Deus, acima de tudo, mas com a ciência. Quando a gente fala ciência, buscando hoje na medicina esse suporte de nos oferecer um protocolo confiável, seguro, que o colégio deve praticar conforme eles estão nos orientando, e a gente não vai abrir mão, não vai fazer concessão. Quando a gente acolhe os pais, acolhe os alunos, existe já um protocolo definido de treinamento com os professores e também com os funcionários. E é isso que a gente quer fazer na próxima semana, no processo de acolhida dos alunos, dos pais, para que isso vá se dando de uma forma mais efetiva a partir do dia 27, quando vai começar as aulas efetivamente, né, no colégio, nessa modalidade híbrida, que a professora Poliana pode detalhar melhor. Mas, de concreto, de exato, é isso que o Colégio Santo Antônio tem que oferecer para os pais, né? Essa garantia de que nós estamos preparados com, né, fé em Deus. Tudo já está dando certo e vai continuar dando certo, mas com um apoio indispensável da medicina, da ciência, do qual nós confiamos. E quiçá que todos estejam de fato vacinados, não somente os professores que já estão vacinados. Quando foi dada a oportunidade dos professores se vacinarem aqui como prioridade, nós suspendemos as aulas, suspendemos a atividade no colégio em geral, para que todo mundo pudesse ir no primeiro dia lá para a FTC tomar vacina, porque nós damos prioridade à saúde, à vida. A gente não quis nem esperar a oportunidade na agenda do professor quando ele poderia ir, não. A gente suspendeu de imediato as atividades para que no primeiro dia, no primeiro momento, todos os nossos profissionais pudessem ter já a primeira dose, e assim vai ser feito o tempo todo, quando a gente tiver de tomar qualquer atitude. Quando a gente tomou a atitude ano passado de suspender as aulas no sábado, e só na segunda-feira que foi confirmado pelo município e pelo estado, a gente já sabia que, acima de tudo, naquele contexto ali, a vida em primeiro lugar. Então, quando a gente acolhe essas famílias hoje, de forma presencial, dentro do espaço físico, a gente está dizendo, a gente continua promovendo a vida com segurança, transmitindo conhecimento, transmitindo educação como um valor primordial para a vida ser, de fato, sempre um legado. E não é número, a gente não fala de números. A gente pode até dizer, é número enquanto exemplo, mas por trás de todo o número tem história. Tem nome, sobrenome, mas tem história. Eu podia dizer aqui quantos alunos tem? Tem número. Quantas pessoas vieram a falecer, a gente chora por cada um deles. Porque por cada número de pessoas que a gente que exemplifica, existe uma história por trás. Né? Eu não perdi nenhum parente de Covid, mas eu não perdi 3 parentes vítimas de câncer. 3 parentes próximos. Né? E mesmo que não tivesse perdido nenhum, sou solidário com essas mais de 500 mil pessoas que faleceram. Nós não tivemos nenhum caso grave de internamento de nenhum profissional do colégio. Mas isso não quer dizer que o colégio não tenha atenção, sensibilidade para com todos os brasileiros, né? Todos os feirenses. Mas a gente está fazendo tudo com muita responsabilidade,
com muito compromisso com a vida. E a gente acredita que tudo isso é feito no tempo certo, como agora nos foi dado o direito de oferecer a aula no sistema presencial. Professora, é uma questão, como a gente falava, né? De fato, se proteger é o primeiro, é o primordial de tudo, mas sem comprometer o desenvolvimento educacional, sem comprometer o desenvolvimento pedagógico das crianças, né? Isso, e desenvolvimento psíquico, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento motor, né? Desenvolvimento social. E é isso que a gente vai prezar nessa retomada. Tanto dos que estão em casa, na medida do possível, quanto também, na medida do possível, quem estará conosco. Na próxima semana, a gente abre as portas, estamos ansiosos por essa abertura, mas com muita responsabilidade. É provável que trabalhemos ainda entrando o final de semana para que isso aconteça, para que essa acolhida seja uma prévia do que vai acontecer a partir do dia 27 com o retorno escalonado. Então, na próxima semana, nós vamos atender individualmente, com hora marcada, né, com cada professor, os meninos maiores dos anos finais e médio à tarde, exceto o terceiro ano, que vai ter uma outra recepção na semana seguinte. Então, a gente tem uma programação vasta, mas com muito cuidado para acolher ainda na semana que vem alunos e famílias por hora marcada. No dia 27, conforme protocolo, iniciamos as aulas do ensino médio e da educação infantil, porque a educação infantil requer adaptação. São 16 meses fora da escola, são muito pequenos, então precisam do acompanhamento dos pais. Então, a gente precisa que essa escola esteja com menos pessoas para acolher também essas famílias. E aí, a partir do dia 2, a gente volta com o ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, de maneira escalonada, com transmissão ao vivo ou ensino híbrido, a depender do segmento que a gente tem, mas vamos atender aqueles que estarão na escola, aqueles que estarão em casa, porque vai ser escalonado, e aqueles que optarem por não voltar presencial. Todos serão atendidos com a qualidade que a comunidade já conhece do Colégio Santo Antônio. Professora Poliana Magalhães, coordenadora geral do Colégio Santo Antônio, Frei Cristóvão, diretor do Colégio Santo Antônio, a gente agradece a presença de vocês aqui. Deseja sucesso nesse novo momento, né? Um momento, mais uma vez, diferente, né? Mas que a gente vença, né? Essas dificuldades e que a gente consiga ter, na medida do possível, um desenvolvimento bacana das nossas crianças, tanto do ponto de vista educacional, como motor, como cognitivo, e que a gente tenha que isso tudo passe, né? É o que a gente quer, é o que a gente deseja no fundo é o que a gente deseja mesmo, é que tudo isso passe, mas enquanto não passa, a gente vai se adaptando também. Muito sucesso, tá? Muito obrigado a Fernando, obrigado a Dilson, obrigado a toda a equipe, né, pela sempre acolhida e a parceria de todos os dias. Estamos juntos buscando, né, também oferecer o melhor que a gente pode, né, e isso é uma certeza que a gente sempre traz consigo, né. Estamos dando o melhor de si para que os resultados também sejam compartilhados e celebrados. Maravilha, conversamos então com o Frei Cristóvão.